Olá, bem-vindos a mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor nesse dia. E como vocês podem ver, nós temos a segunda vela acesa, o que simboliza o nosso segundo domingo do Advento. E para isso, para ilustrar esse segundo domingo do Advento, nós encontramos um texto em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos informa que um menino nos nasceu, uma profecia dada 700 anos antes do nascimento de Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós estamos estudando uma série de mensagens que se chama Alegria e Liberdade, só um sonho? Esse é o anseio e o desejo de cada pessoa sobre esse planeta Terra. Todos nós ansiamos pela liberdade, todos nós ansiamos pela alegria. No entanto, nós achamos que o conceito é bom demais para ser verdade e a gente acaba interpretando isso como sendo apenas um sonho. 700 anos antes de Jesus nascer, uma profecia foi dada, que o Príncipe da Paz viria. E isso é tão interessante, porque não é um sonho, se torna realidade. Portanto, nesse Natal, faça como no primeiro Natal dessa era cristã. Receba esse Príncipe da Paz, aquele que pode tornar a alegria e a liberdade de sonho em realidade. Eu agradeço a tua presença nessa manhã e eu quero convidar você a se unir conosco nessa reflexão sobre a continuação do nosso tema dessa série de mensagens sobre alegria e sonho ser realidade, não um sonho, e refletindo nesse dia sobre Gabriel, que anuncia a vinda do Messias a uma moça de nome Maria. Nós estamos com esse texto, diante do maior relato que um ser humano poderia ter recebido. Uma das maiores mensagens já dadas a um ser humano. O próprio Deus encarnado viria e habitaria com os homens. Que mensagem esplêndida, que mensagem maravilhosa. E o mais interessante é que quando Maria ouve essa mensagem, ela também percebe que ela seria o instrumento pelo qual Deus encarnaria em nosso mundo. Portanto, nós estamos diante de um texto extremamente maravilhoso, magnífico, por assim se dizer. Na semana passada, estudamos o mesmo anjo chegando e anunciando a gravidez de Isabel a um homem chamado Zacarias. Zacarias foi um servo do Senhor, ele trabalhava no templo, era um sacerdote, e o anjo Gabriel se aproxima dele e anuncia a gravidez da sua esposa. Tanto ele, Zacarias, quanto sua esposa Isabel já eram de idade, e Isabel ainda era estéril. E nós somos informados no relato de que Zacarias não acreditou na palavra do anjo. Portanto, ele recebeu um breve julgamento. Ele foi impossibilitado de falar, tornou-se mudo. E nessa semana, ao invés de olharmos para alguém que não acreditou na palavra de Deus, dita através de um anjo, nós vamos olhar para uma moça, bem mais jovem, não casada, apenas prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo vai a essa mulher e anuncia a maior mensagem, o maior relato que a humanidade poderia receber. E no texto diante de nós temos então a saudação, nós temos informações, nós temos explicações, nós temos evidências e nós temos em seguida uma resposta de Maria. E eu queria conduzir você através dessa reflexão nesse dia, para que a gente possa fazer isso propriamente dito. Vamos ler o texto, está em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 33. Vamos ler esse curto texto para que nós possamos nos situar também nesse contexto imediato que nós queremos analisar nesse dia. O texto nos diz o seguinte, a partir do versículo 26 do capítulo 1 de Lucas: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado
filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. No início desse texto, nós somos informados de que o anjo mensageiro da parte de Deus se chama Gabriel. Nós temos apenas 2 anjos nomeados na Bíblia. Nós temos Gabriel e nós temos também Miguel. O que passar disso é especulação. Miguel tem uma missão específica e Gabriel tem outra missão específica. Nós somos informados de que Gabriel é o detentor de grandes mensagens a respeito do Messias. 500 anos antes de Jesus nascer, Gabriel já havia dado uma profecia a Daniel acerca do Messias que viria. Agora, nós vemos o mesmo Gabriel chegando a Zacarias, informando de que sua mulher Isabel, estéril e já idosa, ficaria grávida e daria luz a um menino que se chamará João, e esse seria o precursor de Jesus, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Agora o anjo, 6 meses depois, aparece para uma jovem em Nazaré, uma pequena cidade da Judéia, para informar de que ela seria o instrumento através do qual Jesus viria ao mundo. Que missão impressionante desse anjo! Então nós temos esse mensageiro Gabriel identificado como o detentor da maior mensagem que a humanidade poderia receber. Também gosto de imaginar que em Mateus capítulo 1, quando José é informado de que o bebê que Maria carregava em seu ventre era algo de Deus e que, portanto, José não deveria abandonar Maria, esse anjo provavelmente também tenha sido o anjo Gabriel. Mas nós temos um momento também onde nós somos informados onde tudo isso acontece. Versículo 26 nos diz que foi no 6º mês da gestação da prima de Maria, que se chamava Isabel. Esse é o 6º mês. Isabel ficou reclusa por 5 meses, quando soube de que ficaria grávida. Ela então fica reclusa e por 5 meses não sai de casa. Sem dúvida, ela sabia que se ela saísse de casa, e todas as pessoas já a conheciam pela sua esterilidade, por sua idade avançada. Se ela saísse de casa e anunciasse a todas as pessoas de que estivesse grávida, ninguém a acreditaria, pensariam até inclusive que ela poderia estar ficando louca. E sem dúvida, esses parentes e amigos ficaram excluídos dessa notícia por 5 meses. Isso incluiu também Maria. Maria não sabia de nada dessas coisas. Toda a gestação de Isabel estava se desenvolvendo, ela reclusa dentro de casa. Então, nesse período aconteceu de que o anjo aparece para Maria. Interessante que nem Maria, nem ninguém sabia da gravidez de Isabel, mas no versículo 36 nós somos informados de que o anjo Gabriel informa Maria sobre a gravidez de Isabel. Nós temos um local, como eu disse antes, Maria morava na cidade de Nazaré, e esse anjo vai até Nazaré, diz o versículo 26, na cidade de Galileia. Observe que Gabriel foi enviado por Deus. E no versículo 19, nós somos também informados, quando Gabriel está conversando com Zacarias, de que ele se identifica dizendo: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Gabriel tinha um privilégio indescritível de ir à presença de Deus e levar consigo então a mensagem de grande importância para a humanidade, principalmente essa do nascimento do Filho de Deus. Mas para onde ele foi agora? Ele vai para Nazaré. Se nós vemos o anjo Gabriel indo até a corte onde Daniel servia 500 anos antes, na corte de Nabucodonosor. Depois Gabriel vai até ao templo falar com Zacarias. Agora Gabriel vai para uma poeirenta e esquecida cidadezinha, um vilarejo que faz parte ali da Galileia, chamada Nazaré. E é interessante que havia muito preconceito e desprezo por parte dos judeus em relação aos nativos de Nazaré. Se você quiser ou for curioso e quiser investigar isso, veja o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, quando Felipe anuncia a Natanael sobre Jesus. E Natanael, então, de forma bem preconceituosa, diz: Nazaré, pode vir algo bom de lá? Isso mostra um pouco sobre o preconceito e o desprezo que os judeus tinham sobre essa cidade. Jesus
não chega ao nosso mundo num berço de ouro, ele vem num berço de palha, numa cidadezinha poeirenta, esquecida e desprezada pela sociedade da época. Essa é a forma com que o Salvador entra em nossa história. Mas também o texto nos fala de que essa mensagem tinha um destinatário. E esse destinatário, esse anjo poderoso, leva essa mensagem ao destinatário. O versículo 27 diz que o anjo foi a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. 4 coisas que o texto fala a respeito do destinatário: de que essa pessoa, essa moça era virgem, de que ela era noiva ou prometida a um homem chamado José, de que eram descendentes de Davi e de que o nome dessa moça era Maria. E o mais importante dessas 4 informações que nós temos aqui no texto, no versículo 27, é o fato de que ela era virgem. O profeta Isaías já falou isso em Isaías 7,14, de que a virgem conceberia e daria luz a um filho e lhe poria o nome de Emanuel, o Deus conosco. Mas por que isso é tão importante? Por que a virgindade dela é tão importante? Eu quero fazer algumas sugestões, não está na Bíblia, mas é uma sugestão de conclusões do porquê da importância. Primeiro, para que Jesus não herdasse a culpa de Adão. Adão não apenas pecou como indivíduo, mas como representante da humanidade. E dessa forma, nós somos também herdeiros desse pecado que Adão comete. E sendo herdeiros como do pecado de Adão, nós necessitamos de um Salvador. Se Jesus viesse ao mundo de maneira natural, ele precisaria ter um Salvador, um remidor, e não ser o Salvador. A segunda hipótese é para que ele também não herdasse a corrupção de Adão. Quando Adão cai, ele se corrompe em todos os membros do seu corpo e em todas as suas faculdades mentais e em toda a sua alma. E além disso, ele gerou filhos, e esses filhos agora não seriam mais totalmente imagem e semelhança de Deus, assim como ele foi criado, mas agora também teriam imagens, semelhanças e características de Adão, de um homem que caiu no pecado. Pais pecadores geram filhos pecadores. Esse DNA do pecado está em nós. E, sem dúvida, se Jesus tivesse nascido de forma natural, herdaria também uma natureza corrupta, como todos os outros homens. Dessa forma também, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus sem mancha e sem defeito. Finalmente, nós somos apresentados no versículo 28 a uma saudação. O anjo aproxima-se de Maria e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Temos que admitir que essa saudação é um tanto quanto estranha. Você pode pensar que Gabriel talvez poderia se aproximar de Maria e ter dito: olha, eu sou Gabriel, estou aqui com uma mensagem, você não me conhece, mas eu te conheço, e eu sou um anjo e fui enviado da parte de Deus para trazer a você a boa notícia, uma maravilhosa notícia de que você será mãe do Filho de Deus. Ele poderia ter dito isso, mas ele não disse. Gabriel vai direto ao ponto e ele diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O favor e a graça de Deus está com você. É interessante que ele repete isso 2 vezes. No versículo 28, o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E logo em seguida, no versículo 30, o anjo diz: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. 2 vezes. E ele está dizendo: o que acontece com você, ou o que vai acontecer com você, é graça de Deus. É graça de Deus. Maria estava experimentando a graça de Deus. E como resposta, nós vemos como Maria responde a essa saudação. Versículo 28 nos diz que Maria ficou perturbada com essas palavras, com essa saudação. Ela fica perturbada. Maria faz parte dessa raça humana caída. Portanto, ela começa a se perguntar: por que eu, uma pecadora, sou alvo de tão grande graça da parte de Deus? Essa é a atitude de Maria. Mas então o texto segue, a partir do versículo 31, nos mostra o conteúdo da mensagem do anjo Gabriel. Primeiro, o anjo diz que Maria teria um filho. Não apenas a concepção de um filho foi milagrosa para Maria aqui,
mas também porque ela era virgem. E a identidade desse filho e o que ele faria é igualmente notável. Então nós temos um duplo milagre aqui. Primeiro, Maria engravidaria sendo virgem, e segundo, o trabalho, a missão que esse filho desempenharia aqui na terra seria notável. E ela então recebe essas palavras de Gabriel, e aqui nós temos uma miniatura ampla e abrangente sobre a verdade e a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Primeira coisa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos informados de que ele seria humano também. Ele diz aqui no versículo 31, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Isso nos diz com certeza de que Jesus seria filho de Maria. Ele sairia dela, de dentro dela, carregaria características que Maria tem, talvez até características emocionais, características físicas. Esse filho carregaria essas características, compartilharia esses traços da sua personalidade. Em todos os sentidos, o que o texto nos fala, Cristo é humano, nascido de Maria também. E você sabia que essa doutrina da humanidade de Jesus é uma doutrina essencial para a fé cristã? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2, nós somos informados de que a humanidade de Cristo é essencial para a doutrina da fé cristã. Lá nos é dito, através do apóstolo João, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. E aqui, quando ele diz reconhecer o Espírito de Deus, ele está falando da forma como nós poderíamos reconhecer aquilo que vem de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne como humano procede de Deus. E aqui nós podemos ver na prática que Jesus também sentiu fome como qualquer outro ser humano, também ficou com sede, cansado, precisou dormir, ele sofreu, ele sangrou, ele morreu, ele era verdadeiro homem. Mas não para por aí. A obra da pessoa de Cristo também apresenta o verdadeiro Deus, a parte divina de Jesus Cristo. Versículo 32 nos diz, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A que se refere essa expressão Altíssimo? É muito simples. Refere-se àquele que é superior aos outros, refere-se a Deus como soberano do universo. Gabriel está dizendo a Maria que Jesus será chamado o Filho de Deus, e é exatamente o que ele diz no versículo 35. Aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Portanto, aqui nós temos Jesus com a sua humanidade e com a sua divindade. Mas também a obra de Cristo é apresentada. O versículo 32 nos diz, ele será grande, sua grandeza é vista em sua santidade. O versículo 35 nos fala, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Gabriel disse a Maria aqui que algo bem interessante sobre seu filho, que nunca poderá ser dito sobre filho de nenhuma outra pessoa. Jesus era santo e nós, pessoas, geramos filhos, e por mais bonitos que eles sejam, não são santos. Eles possuem o DNA do pecado, mas sobre esse bebê, o anjo diz que é santo desde a sua concepção, desde o seu nascimento, desde a sua infância e por toda a sua vida. Ele é de uma classe um pouco diferente aqui. Mas também o anjo fala sobre a sua morte salvadora. Versículo 31 nos mostra, e ele porá o nome de Jesus. O nome Jesus significa o Senhor salva. E isso não nos deveria surpreender. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 nos informa o seguinte, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E essa foi a sua missão principal. Claro que Jesus fez tantas outras coisas. Jesus ressuscitou mortos, ele multiplicou pães e peixes, Jesus andou sobre a água, Jesus ressuscitou ele próprio da morte, Jesus transformou água em vinho, mas a sua missão principal era salvar o mundo
dos seus pecados. Ele veio para salvar. E essa criança teria uma vida justa e morreria uma morte salvadora. Finalmente, os versículos 34 e 35 do texto nos mostram uma pequena explicação da parte de Gabriel em relação à mensagem que ele traz a Maria. Não sem antes Maria questionar a respeito da forma como tudo aconteceria. E aqui nós vemos no versículo 34 que Maria pergunta a Gabriel o seguinte: como acontecerá isso se eu sou virgem? A pergunta dela era completamente diferente da pergunta que Zacarias fez. Zacarias ele não acreditou na palavra do anjo e foi julgado com mudez. Mas Maria acreditou na palavra do anjo quando o anjo disse, né? Ela acreditou nisso. E nós vemos Isabel no versículo 45 dizendo: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Nos mostra uma revelação da parte de Deus na vida de Isabel, de que Maria havia crido verdadeiramente naquilo que o anjo diz. E a fé de Maria não resultou em julgamento, mas resultou em uma explicação do anjo. Maria não estava perguntando por causa das dúvidas, ela estava buscando entender como isso tudo aconteceria. E aqui a resposta de Gabriel, ele nos diz o seguinte, aqui o texto nos diz: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra e sol. Maria pergunta: como isso pode acontecer? E ele diz: o Espírito fará isso acontecer. Não podemos ir mais a fundo do que isso, não temos mais informações sobre como, e de alguma forma misteriosa e inescrutável, o Espírito Santo desceu sobre Maria, cobriu-a com a sua sombra, de modo que ela ficou grávida e deu à luz ao Filho de Deus. E no versículo 36, para que Maria crescesse em sua fé, o anjo dá uma evidência. Ela não pede um sinal baseado em sua incredulidade, assim como Zacarias fez, mas Maria, porque Maria não precisava de um sinal, mas ela queria entender como isso ia acontecer, porque acreditava que algumas coisas poderiam ser explicadas. E o anjo, então, a orienta, dizendo que a sua prima, Isabel, ficaria grávida também. Vejam só o que diz no versículo 36. Também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Versículo 37 é fenomenal. Ele diz: pois nada é impossível para Deus. Diante dessa evidência que o anjo mostra a Maria, ele diz: veja, um milagre aconteceu na vida da sua prima Isabel. Ela já idosa, estéril, está no seu 6º mês de gravidez. Portanto, aquilo que aconteceu com Isabel, um milagre, está acontecendo em você. Também um milagre. Porque para Deus não há impossíveis. E aqui nós somos então confrontados com a resignação de Maria. Encontramos aqui a resignação de Maria no versículo 38. E essa resignação acontece de duas maneiras. Primeiro, ela percebe que ela era serva do Senhor. E a segunda, ela se resignou à palavra do Senhor. E aqui eu gostaria de chamar a nossa atenção a cada um de nós que nesse momento reflete sobre esse tema. Maria sabia de algo que muitos cristãos hoje em dia não entendem. Primeiro, Maria sabia que ela era serva do Senhor, serva do Altíssimo. Não era a função dela de ordenar a Deus e dizer o que Deus deveria fazer. Não era a função dela questionar a Deus. Um servo se submete. E aqui é interessante que o texto denota não só um servo, um trabalhador, um empregado, mas denota um escravo. Um escravo não questiona, e o lugar de um escravo é aceitar humildemente o que o seu Senhor ordena. E aqui o que nós vemos é o que exatamente Maria faz. Ela entende que é uma serva e que ela não está em pé de igualdade com o Senhor. Esse deve ser um confronto a cada um de nós nesse Natal. Como nós temos levado a nossa vida. Tantas circunstâncias difíceis que estão nos abatendo nessas últimas semanas, últimos meses, que nós questionamos a Deus. Nós queremos dar ordens a Deus, mas nós somos servos de Deus. Não nos cabe questionar. Nós não temos esse direito de questionar a Deus ou de dar ordens a Deus.
Isso é interessante quando nós avaliamos a forma como nós começamos a nossa caminhada com o Senhor. Quem antes era servo, hoje se acha Senhor, dizendo a Deus como Ele deve agir, como Ele deve ser. Essa não é a nossa função. Somos servos do Senhor. Portanto, aquilo que o Senhor nos ordena, nós devemos nos submeter. Esse é o ensino de Maria para a nossa vida. E esse é o princípio para que nós apliquemos em nossa vida. Reconhecer que somos servos do Senhor. Servos do Senhor em primeiro lugar. Depois o texto aqui nos diz também que ela se resignou à palavra do Senhor. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme aquilo que você disse, que aconteça comigo. Quando nós lemos essa palavra, faça comigo ou aconteça comigo conforme a tua palavra, quando a gente lê isso, essas palavras não nos atingem assim como atingiram Maria. Pense um pouco sobre ela. Se ela engravidar enquanto noiva, as pessoas irão falar, ela ficará mal falada, e de fato isso aconteceu. Também Maria estava aqui colocando a sua reputação em risco, e não só a sua reputação, mas o seu casamento em risco, e por consequência também a sua própria vida em risco, quando ela se resignou à palavra de Deus. Em Deuteronômio nós somos informados de que se uma mulher engravidasse fora do casamento, ela poderia ser punida com morte por apedrejamento. Então aqui o que Maria coloca em risco é muito mais do que a sua reputação, seu casamento ou o seu futuro como pessoa, mas também colocou em risco sua própria vida. Agora, nós não deveríamos pensar que isso é algo estranho que Deus está pedindo para ela. Nós também somos informados de que quando Jesus estava em uma cidade ensinando, em Lucas capítulo 14, versículo 26, uma mulher do meio da multidão levanta e diz o seguinte: bendito é a mulher que amamentou você e trouxe você ao mundo. E ele diz: mais bendito ainda é aquele que me ouve e me obedece. Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, sobre a gente se submeter à palavra do Senhor, Jesus nos diz que se alguém vem a mim e ama seu pai, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Nós também somos chamados a nos submeter, nós também somos chamados a nos resignar à palavra do Senhor e colocar em risco nossa reputação, nossa família, nossa própria vida, por amor ao Senhor. Nós somos chamados a ser discípulos do Senhor, a nos identificar com a cruz de Cristo. E identificando-nos com a cruz de Cristo, nós nos identificamos com o dono da cruz, que é o próprio Senhor Jesus. Nós não estamos no lugar de questionar o Senhor, somos servos. E em segundo lugar, nós devemos resignar a palavra do Senhor. Chamados somos a colocar nossa reputação, nosso relacionamento e até a nossa própria vida em risco para seguir a Jesus. Essa é a mensagem do Natal. Pode parecer difícil, mas nós somos convocados ao Senhor a refletir sobre isso. Eu queria aplicar isso para a nossa vida. Talvez você, ao ler esse texto de Lucas, você pense: Maria deve ter tido um privilégio glorioso, um privilégio fenomenal. Certamente ela é única dentre todos os filhos de Deus, dentre todos os povos da terra. Ela é única de certo modo. Isso é correto pensar assim. Mas em outro sentido, todos os filhos de Deus podem desfrutar de uma bênção assim, de um privilégio de ser agraciado pelo Senhor, de experimentar um relacionamento profundo e íntimo com Cristo. Quando nós lemos em Lucas, inclusive esse texto eu citei antes, Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, Jesus está ensinando sim, no meio de uma multidão, e uma mulher levanta e exclama do meio daquele grupo de pessoas, dizendo: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Mas Jesus responde dizendo: felizes antes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E isso veio
dos próprios lábios de Jesus. A pessoa bem-aventurada, agraciada, abençoada, não é exclusividade apenas de Maria, mas de todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, e isso é o que Jesus está dizendo aqui. Gostaria de, nesse dia, encorajar você a refletir sobre como você tem levado o seu cristianismo. Você se considera um servo? Você se considera aquele que reconhece que depende do Senhor como servo de Deus Altíssimo e se submete à palavra que Deus tem já dito e colocado para cada um de nós como referência para a nossa vida, como essa que nós acabamos de ler nesse dia? Reflita sobre isso. Alegria e liberdade não são um sonho, é uma realidade. E nós podemos ser pessoas bem-aventuradas, pessoas abençoadas, agraciadas, assim como Maria foi, se nós ouvirmos a palavra de Deus e a praticarmos. Faça disso a sua realidade nesse Natal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos aqui na próxima semana com uma próxima reflexão, dessa vez sobre Simeão, que teve em seus braços o próprio Filho de Deus e o reconhece como Cristo. Que Deus abençoe você. Meu desejo é que nesse Natal você seja servo, que nesse Natal você se submeta, porque a grande notícia do resgate de toda a humanidade um dia foi dada, e ele é uma realidade a cada um de nós. Que Deus te abençoe.